Oi, Larissa, bom dia. Oi, Matheus. Bom dia a todos. Guardar um pouquinho o pessoal, tá? 2 minutinhos. Vocês estão bem? Na medida do possível, medida do possível mesmo. Bom dia também, Matheus. Eu acho que ele estava ajustando aí a câmera, vídeo. Bom dia. Pessoal, hoje, na semana, nós vamos ver a desconsideração da pessoa jurídica ou da personalidade jurídica, tá? Foi manifestado algumas mensagens no chat, inclusive a Larissa me passou, em relação ao questionário, que poderia ter alguma inconsistência em 2 questões, tá? Das 5, tá? É uma coisa que eu ainda não me debrucei, porque eu estou lecionando essa semana e fazendo meus afazeres, mas eu vou deixar a conclusão até domingo. Então, até domingo, os alunos vão postar normal. Se houver qualquer tipo de inconsistência, eu mantenho o que eu sempre mantive nas aulas, anulo, tá? Se houve algum problema na hora que eu coloquei, ou que eu coloquei certo e o gabarito está colocando enviesado ou errado, eu me comunico com vocês, igual como eu já fiz, que aconteceu no NPC 1, tá bom? Então, só para tranquilizá-los nesse sentido, que na segunda-feira o Wade me manifestar no sentido até do próprio feedback para a gente dar continuidade à disciplina, tá bom? Bom, em relação à aula de hoje, eu resolvi, para ficar melhor para vocês, e se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem abrir o áudio ou até fazer, colocar a dúvida de vocês no chat, tá? Eu queria saber se dá para vocês olharem, se fica tranquilo para vocês olharem o slide aqui. Tá de boa? Tá de boa. Bom dia, Antônio. Deixa eu só melhorar aqui Bom dia. Tá. Olha, pessoal, eu resolvi elaborar slides porque vocês vão perceber e depois eu posso, na verdade, eu vou disponibilizar esse Zoom, tá? Que já está sendo gravado, vou disponibilizar o Zoom na plataforma de vocês ainda hoje no NEAD. Então, se acontecer alguma coisa do tipo, perdi a aula do Zoom, a professora Ellen, por isso que eu voltei para o Zoom, porque eu posso gravar e deixar para vocês. Só que a diferença... Bom dia, Vanessa. Só que a diferença é que eu vou colocar para vocês a dúvida. Então, se vocês tiverem dúvida e na hora que eu estiver explicando, o ao vivo é mais fácil de ser sanado, tá bom? Bom, pessoal, em termos de desconsideração da personalidade jurídica, nós vamos abordar Código de Defesa do Consumidor e eu vou precisar de 2 outras disciplinas. Vou precisar do Código Civil e vou precisar do Direito Empresarial, tá? Não para que vocês entendam o direito do consumidor, mas é porque esta temática abrange as 3 áreas. Então, vamos por partes. Em relação antes de eu falar o que é desconsiderar a personalidade jurídica, eu tenho que ir até o Código Civil, na parte geral, e ver qual é o conceito de pessoa jurídica. Então, ele diz assim: pessoas jurídicas são entidades a que a lei confere personalidade, capacitando-as como sujeitos de direitos e obrigações e atuam na vida jurídica com personalidade diversa dos indivíduos que a compõem. Então, a personalidade, a pessoa jurídica, ela nasce quando ela é registrada formalmente. Aí ela pega o CNPJ e aí ela passa a ter direitos,
e também constituir obrigações. Então, os bens e o patrimônio dessa pessoa jurídica, que é essa empresa, ela se separa do patrimônio pessoal do sócio. Então, se eu abrir uma panificadora, uma coisa é o meu imóvel, o meu carro, uma coisa são os meus patrimônios de bens móveis e imóveis da Ellen, a outra coisa são os bens que guarnecem a minha panificadora, que apesar de eu ser, vamos dizer, gestora principal da panificadora, né, e a principal responsável por ela, mas essa panificação que eu estou colocando no sentido hipotético, que eu não tenho panificadora, é só para vocês entenderem. No sentido hipotético, essa panificadora passa a ter independência patrimonial, independência econômica, independência jurídica. Por que eu faço isso? Porque eu preciso me salvaguardar enquanto pessoa física. Se acontecer alguma coisa com a minha empresa há de responder pelos atos que ela contrair com o seu próprio patrimônio. Existe na contabilidade, que nem é o curso de direito, um princípio que os contadores falam de princípio da entidade. Vocês já ouviram falar esse princípio, o princípio da entidade? Deixa eu ver aqui no chat. Não. O princípio da entidade, Larissa, é quando o patrimônio da empresa não pode se confundir com o patrimônio pessoal dos sócios. Ou seja, eu que sou pessoa física não deveria usar o carro da empresa, porque o carro é para fazer as diligências da empresa e não para me servir pessoalmente. É só um exemplo, tá? Então, nesse sentido, o que a gente vê? Que muitas das vezes as empresas se equivocam. Elas vão gerir e misturar os patrimônios. Então, por esse princípio contábil, que é o princípio da entidade, patrimônio da empresa é uma coisa e patrimônio pessoal dos sócios é outra coisa completamente diferente, tá? Então, no artigo aí 45 do Código Civil, deixa eu só ver porque eu acho que vocês estão fazendo aqui perguntas e essas perguntas elas não ficam para mim aqui porque eu estou passando o slide. Deixa eu ver aqui rapidamente para eu poder... Se vocês puderem fazer oralmente a pergunta, deixa eu ver uma coisinha aqui, se eu consigo pegar o chat. Bem-vindo às pessoas que estão chegando, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui pegar o chat de vocês. Eu não consigo porque eu estou passando o slide. Se vocês puderem fazer se for pergunta que vocês estão colocando no chat e puderem fazer oralmente, eu realmente agradeço, porque com o chat eu só consigo visualizar quem está chegando em sala e ao mesmo tempo manusear o slide. Eu não consigo manusear o slide, ver vocês e responder o chat. Deixa eu interromper aqui para saber se é alguma coisa no chat. Bora ver. Sim. A Larissa, não. Já a responsabilidade limitada, como na Eireli, há diferença entre os bens pessoais e os bens empresariais. Sim. Na verdade, não é só na Eireli, Larissa, é toda a sociedade empresária. Eireli é microempresário individual, é sociedade anônima, é sociedade limitada. As sociedades empresárias, que são aquelas que se formalizam com seus atos constitutivos nas juntas comerciais, ou que são sociedades que não são empresárias, mas se registram no registro civil de pessoas jurídicas, todas elas visam separar o patrimônio pessoal com o patrimônio da pessoa jurídica. Então, por exemplo, nós estamos no Centro Universitário Fibra. A Fibra é uma pessoa jurídica, independentemente dos seus reitores, independentemente dos seus mantenedores, os mantenedores e os diretores
tem o seu patrimônio pessoal diferente do patrimônio pessoal do Centro Universitário Fibra. Tá? Por quê? Para a segurança jurídica dos próprios credores. Porque se por acaso uma instituição dever alguma coisa a alguém, é ela que vai ter que saldar com o patrimônio pessoal da pessoa jurídica, tá? Então, é uma forma até de segurança de recepção de crédito para os credores. Bem-vindo aí, Ana Clara, Yuri, Joyce, Liene, Tainá e Dineiva, que chegaram depois, tá bom? Nós estamos explicando a desconsideração da personalidade jurídica, só que eu estou iniciando pelo Código Civil para enfatizar o que vocês já sabem, que é o conceito da pessoa jurídica, tá? Então, como é que nasce? Eu já sei que uma pessoa jurídica, professora, é aquela que separa os patrimônios pessoais do sócio com os patrimônios pessoais da entidade. E também sei que quando a empresa jurídica, quando a pessoa jurídica nasce, ela nasce tendo direitos e obrigações. E como é que ela nasce? No artigo 45 do Código Civil diz, ela nasce após o ato constitutivo e o respectivo registro dessa pessoa jurídica. Então, ela vai se registrar ou na junta comercial, se for sociedade empresária, ou se não for sociedade empresária, vai se registrar no registro civil das pessoas jurídicas, tá? E a partir disso, ela passa a ter imagem própria, personalidade jurídica própria, patrimônio próprio, estado econômico e jurídico próprio, enfim, ela passa a se constituir com todos os direitos e obrigações. Então, aqui o objetivo não é ensinar Código Civil a vocês, é só dizer que antes de eu iniciar a aula de desconsiderar uma personalidade jurídica, eu estou retornando a conteúdos básicos que eu sei que a turma já sabe, mas para eu falar em desconsiderar, eu primeiro tenho que saber o que é. Então, como é que eu vou dizer? Eu te desconsidero, eu não sei nem o que tu estás falando. Então, para eu saber o que é desconsiderar uma personalidade jurídica, eu estou retornando ao conceito de personalidade jurídica. Tá ok? Só que o que acontece? Antes de eu entrar na desconsideração da personalidade jurídica, eu vou pular aqui um pouquinho os slides, tá? Nós temos que fazer duas diferenças. Quais as diferenças entre a teoria maior e a teoria menor para desconsiderar a personalidade jurídica? Esclarecer uma coisa para vocês. Se a personalidade jurídica é quando a empresa tem autonomia patrimonial, jurídica e econômica, e também se a personalidade jurídica é quando a empresa não confunde os seus bens da pessoa jurídica com os bens pessoais dos sócios, a palavra e a expressão desconsiderar na língua portuguesa quer dizer que eu vou passar por cima, quer dizer que existem situações em que os bens pessoais daqueles sócios vão entrar para cobrir débito frente aos credores. Vou repetir. Desconsiderar quer dizer que eu vou passar por cima. Quer dizer que, naquela circunstância, se a empresa não conseguir arcar com as dívidas que deixou para com os credores, é permitido, em caráter excepcional, eu adentrar no patrimônio pessoal dos sócios. Professora, mas pelo amor de Deus, em que situações se haveria isso? Então, vamos lá. Em que situações haveria desconsideração da PJ, da personalidade jurídica? Em que circunstâncias haveria isso? Ora, gente, se vocês retomarem tanto ao Código Civil quanto ao Código de Defesa do Consumidor, algumas circunstâncias aqui a gente coloca, tá? Primeira, fraude. Fraude, professora? Quantas empresas não têm fantasmas, laranjas, que existem, vende um produto, vende um serviço e vai embora, depois o consumidor nem viu?
tá? Então, pode ser por fraude, pode ser por ato ilícito, tá? Pode ser por confusão patrimonial. Professora, o que é isso, confusão patrimonial? Eu caso e com meu esposo e eu pego os bens que são do nosso casamento e jogo para a empresa. O que eu estou fazendo? Ora, se nós temos um carro quando casado e eu coloco esse carro em nome da minha empresa, significa que eu estou lesando o meu marido, porque significa que eu estou pegando os bens pessoais nossos do patrimônio e estou descapitalizando ele e estou colocando em nome da PJ. Ou o inverso, o carro é da PJ e eu coloco para patrimônio pessoal. Então, na verdade, existem muitas confusões, porque às vezes existem atitudes de empresas de má fé, pessoal. Eu estou falando de empresas aqui de má índole. Eu não estou falando. Reparem que quando a gente fala de desconsideração de personalidade jurídica, eu estou falando de uma empresa que está cometendo um ato ilícito. Eu não estou falando de empresa direita que paga seus impostos, que está com algum problema e que tenta sanar. Eu estou falando de lesar credores, tá? Então, nesse sentido, muitas das vezes, elas esvaziam o patrimônio para dizer, a empresa está devendo, mas ela não tem como pagar. Por que não tem? Porque a gente não tem mais nada. O que ela fez? Ela pegou, subtraiu todos os bens que ela tinha e jogou para o patrimônio pessoal dos sócios, para dizer para os credores que ela está quebrada, que ela não tem condições de pagar. É diferente se a empresa entrar em falência, pessoal. Se ela comprovar que ela está entrando em falência, é outra situação. A gente vai para a lei falimentar. Mas há situações que a empresa não demonstra o balanço contábil dela, que a empresa não esclarece que ela está em falência, ela só fala verbalmente, estou em falência, não posso pagar. E aí? E o credor vai ficar vendo navios? Então, reparem que esses quesitos que ocorrem a desconsideração da personalidade jurídica, desconsiderar é fazer com que o patrimônio pessoal dos sócios seja, vou colocar, invadido entre aspas, tá? Para que eles arquem com a dívida que a sua empresa não pôde pagar. Contudo, isso é caráter excepcional, tá? Que no caso é o quê? A desconsideração da personalidade jurídica. A regra é não entrar no patrimônio do sócio, turma. A regra é não entrar no patrimônio do sócio. Para isso que ele faz uma empresa, que há a divisão entre os bens da empresa e os bens pessoais. Quando eu digo que vai entrar, é exceção. E quando é que entra, professora? Fraude, ato ilícito e confusão patrimonial. Nessas circunstâncias aqui é que entram. Nessas aqui, tá? Entretanto, o Código Civil, ele é mais rígido, tá? Do que o Código de Defesa do Consumidor. Então, quando eu entrei com isso aqui, ó, que foi quais as diferenças entre a teoria maior e a teoria menor, é que a teoria maior, ela tem maiores, olha a língua portuguesa, obstáculos para que o juiz decrete e diga é desconsideração da personalidade jurídica, porque se o juiz deferir que é desconsideração da personalidade jurídica, ele está dizendo que pode abrir o patrimônio pessoal do sócio, porque o sócio vai pagar pelo que a sua empresa não pôde pagar. Então, a teoria maior, ela é do Código Civilista, tá? Eu só vou esclarecer o que é. Então, essa teoria maior, há maiores obstáculos. Então, vamos lá. Professora, diz aí o que é a teoria maior. A desconsideração, para ser deferida, ou seja, o juiz dizer ok, exige a presença de dois requisitos.
que a personalidade jurídica, ou seja, essa empresa tenha abusado. O que é abusado? Desvio de finalidade ou confusão patrimonial. É aquilo, fica provado que a empresa que tinha um patrimônio está passando o patrimônio da empresa para os bens pessoais só para não pagar o credor. Tá? Até aí, ok, pessoal? Então, essa teoria maior é a teoria do Código Civil. Então, para o Código Civil, só é decretada a desconsideração da personalidade jurídica se ficar comprovado materialmente que essa empresa está desviando a sua finalidade, tá? Que ela está fazendo a retirada de bens patrimoniais para lesar o credor. Tanto é que isso está respaldado no artigo 50 do Código Civil, que diz assim: em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio da finalidade. Deixa eu só colocar que tem áudios aqui, eu vou colocar. Ajudem nos áudios de vocês, que está fazendo aqui uma microfonia. Deixa eu. Eu vou só retirar aqui, tá, gente? Só por enquanto, aí, quando vocês quiserem, podem se manifestar. Tá, vamos lá. Eu acho que alguém ainda está com o áudio ligado, gente. Eu não sei quem é que... Bom, vamos lá. Então, no artigo 50 diz, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou seja, o credor, ou até do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigação sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou dos sócios da pessoa jurídica beneficiadas pelo abuso. Então, repara, teoria maior, professora, o que é teoria maior? Teoria maior significa que se há, se tem, depois eu vou, maiores obstáculos. Tá? O que é maior obstáculo? Só vai no Código Civil ser desconsiderada a personalidade jurídica se a parte, que é o credor, ou o Ministério Público, quando estiver intervindo no processo, conseguir comprovar que a empresa está desviando dinheiro ou ela está fazendo uma confusão patrimonial. Tem que provar materialmente. Os obstáculos são bem maiores. Então, a doutrina chama que, como os obstáculos são maiores, porque precisam desses dois requisitos, abuso da personalidade jurídica somado, olha o mais na matemática, ao prejuízo do credor, como os obstáculos são maiores para que se prove isso, é chamada de teoria maior. Só que a nossa disciplina não é direito civil. Professora, mas tu foste desde lá sim, porque vocês podem ver, a OAB adora brincar com isso, dizendo que para desconsiderar a personalidade jurídica, no CDC a teoria é maior. Não, no CDC a teoria não é maior. Na verdade, isso é no Código Civil, por favor, tá? Então, é no Código Civil que se há essa situação, tá bom? A nossa teoria, que agora sim eu vou entrar no Código Civil, a nossa teoria passa a ser o quê, professora? Passa a ser a teoria menor. Aqui é o CDC, Código de Defesa do Consumidor, tá? Então, o Código de Defesa do Consumidor, se a teoria é menor, significa que há, turma, maiores ou menores obstáculos? O que vocês acham? Se no Código de Defesa do Consumidor o nome é teoria menor, há menores, Edneiva, correto.
Então, significa que é mais fácil provar a desconsideração da personalidade jurídica, é mais fácil se pedir isso, se pleitear isso, ou é mais difícil se pleitear isso? Então, no Código de Defesa do Consumidor, que está baseado na doutrina da teoria menor, é mais fácil o consumidor provar a desconsideração da personalidade jurídica ou seria mais difícil? Perfeito, Lívia, mais fácil. Por quê? Mais fácil, Ana, correto. Professora, por que mais fácil? Porque o Código de Defesa do Consumidor se baseia na teoria menor. Teoria menor são menos obstáculos para que o consumidor prove que a empresa agiu de má fé, tá? Pelo princípio, pessoa, por quê, professora? Eu queria entender. Me dá uma lógica. Basta eu decorar isso, é? Não, gente, olha aqui, olha uma situação interessante que eu quero colocar a vocês. Prestem atenção uma coisa. Vamos lá aqui. Olha aqui, pessoal. Quando eu tenho o Código Civil, que a teoria é maior, porque há 2 requisitos obrigatórios que o credor precisa provar materialmente para que o juiz defira o pleito de desconsideração da personalidade jurídica, que é o quê? Número 1, confusão patrimonial ou desvio de finalidade, somada com prejuízo ao credor. Além disso, por quê? Porque o Código Civil, ele reza que as partes têm livre-arbítrio. E as partes parecem ter mesmo grau de equilíbrio. Ora, se eu fecho um contrato com vocês e vocês comigo, isso é um contrato civilista, vocês hão de convir que esse contrato significa o quê, professora? Significa que as partes, elas têm um certo equilíbrio contratual. Eu não sou mais que vocês não são mais que eu, ambas leram o contrato, e por ambas as partes terem lido, no caso, o contrato, há que se falar em uma certa igualdade entre as partes. Até porque, se uma das partes for menor, uma das partes for parcialmente incapaz ou algo desse gênero, ela vai ser devidamente representada ou devidamente ter um curador. Isso o Código Civil fala muito bem. Só que, quando eu estou diante de uma outra lei ordinária que não é o Código Civil, é o nosso código, que é o Código de Defesa do Consumidor, perdão, tá? Que é o CDC, já não. O CDC, dentre os princípios, ele veicula que o consumidor é vulnerável, tá? Então, se o consumidor é vulnerável, não há uma paridade entre as partes. Há, na verdade, uma parte hipossuficiente, que é quem? O consumidor, e outra parte hipersuficiente, quer dizer que tem mais poder econômico, tá? Que no caso é o fornecedor, que tem mais poder econômico, que tem mais poder jurídico, até porque dentro dos princípios do CDC, conforme a gente foi estudando ao longo do semestre,
essa vulnerabilidade, ela é fática, essa vulnerabilidade é jurídica, essa vulnerabilidade é informacional. Então, vocês hão de convir que, se no caso o consumidor ele é vulnerável, significa o quê, professora? Que óbvio que ele vai se basear na teoria menor, porque é mais difícil para o consumidor provar a desconsideração de uma personalidade jurídica. Então, os meios devem ser mais fáceis para que o consumidor possa provar que uma empresa fraudou o seu direito de receber um produto, de receber a prestação de um serviço, tá? Então, é muito mais fácil. Deu para entender, gente, o porquê de teoria maior e teoria menor? Teoria maior porque reza que as partes têm livre-arbítrio e no Código Civil não há uma pessoa mais fraca e uma pessoa mais forte. O que há é a tutela de pessoas relativamente incapazes, tá? Ou totalmente incapazes, mas aí existem institutos específicos para isso. Agora, no Código de Defesa do Consumidor, não. Ele já entra dizendo que essa lei ordinária protege o hipossuficiente, que é o consumidor. Então, se eu colocasse uma teoria maior, seria muito mais difícil o consumidor receber o seu produto ou o seu serviço. Então, nesse caso aqui, como o consumidor é a parte mais vulnerável, há que se rezar que os meios para facilitar a sua defesa sejam mais fáceis também. É por isso que diz aqui, teoria menor, a desconsideração da personalidade jurídica não exige 2 elementos, como no Código Civil, turma, mas sim um único elemento. Olha aí, prejuízo ao credor. Ah, professora, então eu não preciso dizer que a empresa fraudou? Não. Eu não preciso, professora, dizer que ela está em falência? Não. Professora, eu não preciso dizer que houve confusão patrimonial no CDC? Não. Basta, é a menor, é algo que seja mais fácil. Basta o consumidor comprovar que teve prejuízo, que levou o calote, que a empresa desapareceu, que a empresa é fantasma, que a empresa nunca enviou, que ele tem comprovações que ligou para o SAC da empresa, Sistema de Atendimento ao Cliente, que ele anotou os protocolos, que ele entrou no portal do consumidor.gov.br. Ou seja, se ele conseguir constituir esses meios de prova, gente, e a empresa não der a resposta em tempo hábil, porque claro que vocês têm que esperar que o fornecedor dê a resposta, direito de ampla defesa e contraditório. Não é, o produto não chegou em casa, já vou entrar na justiça com desconsideração da personalidade jurídica. Para. Até porque o juiz vai te dizer, poxa, você não tentou negociar com o fornecedor? Então, nós sabemos que o consumidor tem que negociar com o fornecedor, tem que também ir ao PROCON, primeiramente, para demonstrar boa-fé contratual, que foi até o PROCON. Aí o PROCON vai tentar chamar a empresa para uma negociação, a empresa não aparece. Então, reparem que vai demorar um certo tempo, porque o consumidor vai constituir todos os meios de prova. Mas se administrativamente ele não conseguir sanar e a empresa não der nenhum tipo de resposta, o PROCON já procurou nada, o consumidor.gov.br já coloquei em plataforma nada. Pô, gente, então a possibilidade de ser uma fraude é imensa, né? Então, ele vai adentrar, constituir um advogado, e se for abaixo de 40 salários mínimos, juizado especial, acima de 40 salários mínimos, justiça comum, mas o objetivo é que basta que ele comprove materialmente o prejuízo. Não é preciso ter que comprovar que a empresa está em falência, não é preciso comprovar que a empresa teve desvio de finalidade, porque eu estou no Código de Defesa do Consumidor, que diz que a teoria é menor, ou seja, os obstáculos para alcançar a desconsideração da personalidade jurídica é menor, tá? Por isso que diz, essa teoria foi adotada também até na lei ambiental. Vocês ainda vão dar direito ambiental, no direito ambiental também a teoria é menor, tá? E aí fica qual o esquema, professor? Esse aqui, que para o Código de Defesa do Consumidor, que é a teoria menor, basta ver prejuízo ao credor e que a empresa crie obstáculos para não devolver a mercadoria ou para não prestar o serviço, tá?
Então, além do prejuízo ao credor, a empresa já tem que ter sido notificada, avisada, porque se você entrar na justiça só porque você teve prejuízo, o juiz vai dizer, poxa, mas o consumidor em nenhum momento, o fornecedor pode dizer, mas eu não sabia que isso tinha ocorrido com o consumidor. Então, além do prejuízo ao consumidor, é necessário que essa pessoa jurídica crie obstáculos para não pagar, para não devolver, para não restituir. Aonde está isso, professor? Artigo 28, parágrafo 5º do Código de Defesa do Consumidor, que tem que ter essa equaçãozinha aqui, tá? Turma, até aqui tudo bem? Tá ficando claro a diferença entre teoria maior e teoria menor? Sim? Tá. Olha só, nós temos 4 minutos de Zoom. Entretanto, vocês podem e devem voltar com o mesmo código. Se cair, que eu já estou mais da metade, mas se cair, vocês voltam com o mesmo ID e a gente continua a nossa aula normalmente, tá bom? Basta o mesmo ID, eu não mudei o ID. Eu coloquei para vocês e coloquei no NEAD uma jurisprudência que diz assim, estou resumindo a jurisprudência que está colocado lá. O STJ diz que o consumidor havia sido lesado porque ele nunca recebeu a mercadoria e nem, tem que ter o mais, sequer nenhum retorno da empresa. A empresa nem existe mais no local e logrador. Então, imagina uma festa de formatura, chego lá, a empresa nem existe. Poxa, eu vim semana passada aqui, estava o banner da empresa, tudo da empresa, agora eu chego aqui, ninguém viu. Sabe aquela empresa fantasma? Como tem isso? Né? Então, a empresa, e é uma relação consumerista, eu comprei buffet, foto, filmagem, empresa não existe mais no local. Aí, com base nisso, o STJ vai deferir a teoria menor. O que é teoria menor? Ele vai adentrar na desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, caberá ao juiz, né, e com base também no advogado, que vai ser um advogado, com certeza, dos consumidores no plural, vai entrar com certeza com uma ação coletiva de consumo, tá? Para pedir que execute os bens dos sócios daquela empresa. Tá? Ou seja, vai procurar, vai ver se consegue achar, que às vezes não consegue, ainda tem isso, né? Mas vai buscar executar os bens do sócio para saldar a dívida dos consumidores. Então, o juiz ele vai expedir uma penhora de bens. Então, vai ver quem estava figurando lá como sócio, vamos dizer, dessa empresa aí de formatura, tá? Para tentar entrar no patrimônio pessoal dos sócios, já que a empresa alegou ou desapareceu ou não existe mais. Agora, professora, e se as pessoas que estavam figurando como sócio forem laranjas também nunca existirem? Aí é que vem a grande procura. Então, nem sempre se consegue, tá? Mas eu estou ensinando para vocês não o lado pior. Eu estou ensinando dentro daquilo que se pode fazer dentro do pleito consumerista, que é buscar pedir a execução dos bens dos sócios para saldar a dívida, tá? Entrando na execução e na penhora de bens, ok? Nesse sentido, o que está faltando só é porque quando a gente vai no Código de Defesa do Consumidor, e com certeza vai cair a qualquer momento e a gente está retornando, tá? É que no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 28, ele vai falar de quando é que as empresas respondem subsidiariamente, que é para fechar o assunto, quando é que elas respondem solidariamente e quando é que elas respondem por culpa. Então, vocês precisam saber o tipo da empresa, quando responde subsidiária, quando responde solidária, quando responde por culpa. Eu vou voltar a isso após encerrar, fazendo essa diferença, porque essa diferença está na Lei das SAs, no artigo 243 da Lei das SAs. Vai cair, e assim que cair, vocês retornam, tá bom? Eu acho que eu vou até logo entrar e abrir o outro chat nosso aqui. Eu vou logo para o outro, para não... Bora ver se dá para que a gente não caia. Eu acho que vai cair e a gente retorna.
Eu vou dar um stop aqui no slide.